Entendeu? Bem, pessoal, então, boa noite mais uma vez. Estamos aí em mais uma live da Casa da Pesquisa Operacional. E, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao professor Fabrício Dias. Já somos aí amigos de longa data, já trabalhamos juntos em várias universidades, né? E como estávamos aqui conversando nos bastidores, né? Nós já temos essa pegada de fazer o aluno escrever, de fazer o aluno publicar, né? De tal maneira que a vida acadêmica seja mais uma possibilidade, né? E aí, naturalmente, que o estudante vai optar se ele quer aquilo para a vida dele ou não, mas pelo menos a ideia é que vocês tenham essa opção, né? O fato é que se o estudante sair sem publicar nada, sem saber nada, sem saber como é que faz um bom pré-projeto, e nem essa possibilidade ele vai ter, né? Então, por onde nós passamos, nós procuramos deixar essa possibilidade para o aluno, né? Para o bem de vocês mesmos. Alguns seguiram a carreira acadêmica, outros não. Tudo bem, mas tem a possibilidade. Por exemplo, o Luiz está aqui. Luiz, cadê o Luiz? Luiz Rodrigues foi nosso aluno lá no Senai. Publicamos vários artigos com o Luiz, já deve ter uns 3 ou 4 anos que ele se formou. Ele não seguiu, ele quis seguir o mercado, né? Está lá na Bureau Veritas, está muito feliz, está ganhando lá a graninha dele, ótimo, né? É isso mesmo, mas se o dia que ele quiser, se ele quiser, ele tem essa possibilidade, porque nós já publicamos vários artigos com ele, né? E é um requisito para entrar em qualquer programa de pós-graduação, né? E outra coisa que eu sempre falo é que, assim, ideias boas todo mundo tem todo dia, né? Todo dia você tem ideia boa, vou fazer um carro que voa, é uma ideia boa, mas é economicamente viável, é tecnicamente viável? Quando você começa a colocar no papel, aí que você começa a ver que as coisas, né, não são bem assim. Então, é justamente nessa questão que a apresentação do professor Fabrício vai passar, né? A escrita científica ela tem um rito que precisa ser seguido, né? É chato, mas precisa ser seguido porque é assim desde sempre, né? Você não tem a opção de não seguir, porque se você não seguir, o seu artigo não vai ser aprovado, sua dissertação não vai ser aprovada, seu TCC não vai ser aprovado, é um rito, né? É igual tem lá as leis, né, para escrever as leis, o pessoal do direito, não tem lá a maneira de se escrever certas leis, o caput, artigo, parágrafo, é uma maneira que tem que seguir, né? E a mesma coisa é a escrita científica, nós não temos a opção de não seguir esse rito, né? Então, não basta ter boas ideias, é preciso escrever essas boas ideias da maneira científica, né? Então, essa que é a questão central, né, que eu penso. Bem, eu vou passar algumas informações iniciais sobre as nossas atividades aqui na Casa da Pesquisa Operacional. Então, deixa eu botar aqui. Aí. Então, nós temos o nosso site, que é www.casadapesquisaoperacional.com, e lá vocês vão achar qual é o objetivo da Casa da Pesquisa Operacional, né? Qual é o nosso propósito, o calendário das lives, os links, os vídeos que já estão lá no YouTube, a programação da Semana da PO, né? Mês sim, mês não, eu organizo uma Semana da Pesquisa Operacional e por aí vai, né? Bem, e aí, mês sim, mês não, compartilhou aqui. Eu vou autorizar aqui a entrada do Leandro, ele saiu. Mês sim, mês não, eu organizo uma Semana da Pesquisa Operacional, então, em fevereiro. Porque toda semana nós temos uma ou duas lives, toda semana, sem exceção. E, mês sim, mês não, eu organizo uma Semana da Pesquisa Operacional, onde nós temos aí a semana toda, nós temos atividades durante toda a semana, todo dia, né?
cada dia apresentando um método diferente da pesquisa operacional, aplicada a problemas reais, a problemas do cotidiano. Então, tivemos aí uma... Aperto aqui, ele descompartilha, espera aí. Tivemos uma... Deixa eu chegar esse aqui para cá. Tivemos uma aí no final de novembro, início de dezembro. Essa já foi no final de fevereiro, a terceira semana da PO. E semana que vem, a partir de segunda-feira, vamos começar aí a quarta semana da PO. Então, é sempre mês sim, mês não, né? Não tivemos em março, teremos agora em abril. Não teremos em maio, teremos outro em junho, né? Então, eu vou passar o link aqui durante a live do Fabrício. Quem quiser se inscrever, né, são as últimas vagas já só temos agora 14 vagas de 300. Todas as vagas já foram... Eu olhei agora, já tem 286 inscritos. São mais 13, o limite é 299. Então, são as últimas 13 vagas. Tá? Então, segunda-feira, vamos ter uma palestra do professor Simões, que tem um dos livros aí mais vendidos do Brasil, né, de tomada de decisão. Na terça-feira, quem vai falar é o engenheiro Lohan, que está fazendo mestrado lá no INE comigo. Ele vai falar sobre data mining em pesquisa operacional. Na quarta-feira, teremos uma palestra internacional do professor... Espera aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Uma pequena falha técnica. Foi. Acho que foi. Acho que está resolvido. Na quarta-feira, deixa eu ver aqui, peraí, só um minuto. Foi, resolveu. Então, na quarta-feira, como eu estava falando, teremos aí uma live do professor Rafael Moral, que é lá da Maynooth University, da Irlanda. E aí, ao invés de ser às 20 horas, será às 5 horas da tarde, por causa da diferença de fuso, né? Lá já vai ser quase 10 horas da noite. Então, ele vai falar sobre a previsão, ele é estatístico, né, e biólogo, e aí vai falar sobre a previsão de casos de Covid-19. É uma pesquisa internacional de altíssimo nível, né? E aí, na quinta-feira, será a vez do professor João Benito Savastano, que é MVP, né, e é um dos maiores, pelo menos que eu conheço, é um dos maiores nomes do Excel no Brasil, né, sem sombra de dúvida. Há mais de 30 anos trabalha com Excel, e quando a própria Microsoft tem algum problema com o Excel, consulta ele, por incrível que pareça, né? E no dia, vamos fechar na sexta-feira, no dia 30, comigo e com o Thiago. Eu vou falar sobre a teoria de grafos e o sócio-interacionismo de Levi-Vygotsky, né? Que já é uma introdução para o curso que vai começar no dia 5 de maio, na semana seguinte. Então, essa vai ser a programação da nossa quarta semana da PO. Pois bem. E aí nós temos já, como passar, já estamos aí com quase um ano de atividades, né? E aí já, ao longo desse ano, já estamos acumulando alguns parceiros. Então, quem for membro da Casa da Pesquisa Operacional tem 30% de desconto nos livros do Grupo GEM. Então, por exemplo, o livro do professor Fávero, né, o Manual de Análise de Dados, está custando R$300. Então, 30%, R$90 de desconto, né? O livro sai por 210. Então, quer dizer, um excelente desconto, né? Temos aí uma parceria com o CINEP também, com o Simpósio de Engenharia de Produção. Quem for membro da Casa da Pesquisa Operacional tem 25% de desconto no CINEP,
que é uma oportunidade interessante para quem precisa publicar seus artigos. Os anais do CINEP, todos os artigos possuem ISSN, possuem DOI, então fizemos essa parceria aí com o professor Daniel Moura, que é o coordenador geral do CINEP. Né? Até o dia 9, professor Marcos, a gente está recebendo artigos. Ah, é verdade. Então, isso está aberto. O professor Daniel está aí presente. Então, quem tiver artigo para mandar, aproveite. Tá até quando, Daniel? Até quando está aberto o prazo? Até 9 de maio, mas a gente já está recebendo algumas consultas a respeito de prorrogação de prazo. Então, a gente está analisando, mas, em princípio, até o dia 9 de maio, aí a gente está com o nosso prazo de submissão aberto. Então, quem tiver com o seu artigozinho aí já mais ou menos engatilhado, já aproveita para mandar para o CINEP, né? E se for membro da CPO, já tem 25% de desconto. E um outro detalhe, professor, é que esse ano a gente está com uma promoção aí que o sujeito se inscreve, o camarada se inscreve e ele ganha um treinamento totalmente gratuito. De quase R$1.000, né? Quase R$1.000 de treinamento. 1.000 pratas o treinamento, né? O cara vai sair especialista em PCP. Pois então, o cara paga acho que está 170 mil réis, o estudante, e ganha um treinamento de 1.000 pratas. Pois é, essa conta é uma conta interessante, né? Essa é interessante, né? Paga uma inscrição de 170, publica um artigo e ainda ganha um curso de 1.000. Ele pode publicar até 5, se ele quiser, com esse valor. 170 ou 180, alguma coisa assim. Bem interessante essa... Essa é a conta que todo mundo quer. Venha a nós, ao vosso reino é nada. É mais interessante essa. Bem, então, como o professor Tiago Marques fala, né, lá da comunidade estatística, o nosso objetivo aqui não é tão somente oferecer um curso de PO ou um curso de gerenciamento de projetos, não é isso. Nosso objetivo é criar todo um ecossistema em torno da pesquisa operacional, né, para que os membros da Casa da Pesquisa Operacional realmente consigam desenvolver essa competência de utilizar os métodos para resolver problemas reais, seja na sua empresa, seja no seu bairro, na sua faculdade. Então, esse é o objetivo. Então, é por isso que nós temos as lives toda semana, com regularidade, né? Temos os nossos cursos que são oferecidos no Sim, mas não, temos a Semana da PO, temos o nosso grupo no Telegram. Então, o objetivo realmente é abraçar os membros, né, para que a gente possa, todo mundo, caminhar junto usando os métodos da pesquisa operacional. Né? E aí temos aí, temos todos os nossos encontros, as nossas aulas são gravadas e são disponibilizadas lá no nosso canal no YouTube. Né? Eu vou passar o link também. Essa aula do professor Fabrício, se ele não, né, se opor, nós vamos disponibilizar também lá no YouTube, no canal. E lá nós já temos centenas de lives. O próprio professor Daniel já fez uma live sobre Power BI, depois fez outra live sobre metodologia científica, e lá tem sobre Critical Path Method, algoritmo de Kruskal, o método AHP, método Electro, método Topsys, enfim, programação linear, o pessoal que está aprendendo o método Simplex, eu dei uma aula, está lá. Então, são centenas de vídeos, todos com os métodos da pesquisa operacional aplicado em problemas reais. Está tudo lá disponível de graça. Né? Esse foi a nossa segunda turma, que foi de teoria dos grafos, e agora nós estamos... a segunda turma foi de teoria dos grafos, a terceira turma foi do método Topsys, a quarta turma foi de programação matemática, a quinta turma foi do método AHP, e agora vamos falar sobre teoria de grafos novamente, só que com novos algoritmos, né? Vimos alguns métodos no módulo 1, agora vamos ver outros métodos no módulo 2. Então, nosso canal no Instagram, aqui nosso canal no grupo no Telegram para tirar dúvidas, né? Oportunidades de estágio, de emprego, enfim, é o nosso canal de comunicação aí pelo Telegram.
O último curso foi o método AHP, utilizando o R, né? Mas agora o nosso próximo curso, que começa 5 de maio, vai ser sobre teoria dos grafos. Bem, já concluindo essa introdução, né? Eu gosto de fazer uma introdução para a pessoa situar, né? Se situar dentro da pesquisa operacional, porque tem gente que não sabe nem o que é PO direito, acha que PO é método simplex, né? Não é, a PO vai muito além do método simplex, né? O método simplex é uma das áreas da PO, que é só essa aqui, programação matemática, né? Só programação matemática, que é o método simplex. Só que nós ainda temos lá a simulação discreta, teoria dos jogos, teoria das filas, teoria dos grafos, apoio multicritério à decisão, estatística, teoria da decisão, tudo isso é PO, né? E, recentemente, a Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional incluiu o aprendizado de máquina, né? E incluiu também a ciência de dados, o que faz todo sentido, né? Eu tenho o data science e o machine learning dentro aí da pesquisa operacional. Então, nós podemos imaginar a pesquisa operacional como um grande guarda-chuva, né? Com várias áreas debaixo desse guarda-chuva. Então, uma das áreas é o apoio multicritério à decisão, que nós já demos 2 cursos aqui, nós já demos um sobre o método TOPSIS e um sobre o método AHP. E tem vários outros métodos que nós ainda veremos. Que a gente procura oferecer uma programação diversificada para que vocês possam aprender um pouquinho de cada área, né, simultaneamente, né? A gente vai caminhando e aprendendo um pouquinho de cada área da PO, para não ficar sempre vendo a mesma área. Então, teoria dos grafos, já tivemos um módulo na segunda turma, vamos ter outro módulo agora, na sexta turma. Simulação de eventos discretos, o professor Éder, lá da USP, deu um curso completo que está lá no nosso canal, se eu não me engano, acho que são 5 ou 6 aulas de simulação de eventos discretos utilizando o Arena, está lá disponível. Depois ele deu um curso de cadeias de Markov, que também está lá disponível. Então, teoria das filas, ciência de dados, estatística, programação matemática, análise aleatória de dados e por aí vai, né? Então, como eu falei, o problema é que, normalmente, nos cursos de engenharia, de administração, normalmente acaba com o aluno, mais ou menos, só fica aqui. Acha que PO é isso aqui, programação linear, né? O método simplex. E não é, né? Vê que o escopo da PO é muito maior, né? E, na verdade, eu só coloquei alguns aqui debaixo desse guarda-chuva. Tem várias outras áreas que eu não coloquei aqui. Nós temos lá os algoritmos bioinspirados, temos a lógica fuzzy, né? Temos a teoria dos jogos, nada disso eu coloquei aqui, né? E o que acontece? Como esses modelos matemáticos, normalmente, eles são trabalhosos, em algum momento eu preciso do processamento computacional para trabalhar com esses modelos. Então, a PO, ela se apoia em 3 pilares, né, hoje em dia, nós podemos dizer. Um é a própria modelagem matemática, que a gente precisa conhecer os modelos. O outro pilar é que não adianta eu ter um modelo super sofisticado se eu não tenho os dados para alimentar esse modelo. E esses dados precisam ser em quantidade e com qualidade, né? Então, é justamente aí que entra a ciência de dados. Não adianta eu ter um modelo super bacana se eu não tenho dados para alimentar o modelo. E o outro pilar é a computação, o processamento computacional, porque eu preciso ou usar o Excel, ou usar R, ou Python, C#, seja lá o que for, para poder rodar esse modelo, né? Recentemente, eu orientei um trabalho que o aluno utilizou até o método simplex, que o método simplex teve que rodar 1.400.000 vezes. Então, quer dizer, seria completamente impossível calcular o método, né? Rodar o método simplex com 1.400.000 iterações.
Então, nós tivemos que utilizar algum recurso computacional para fazer isso. Então, PO é isso. PO é modelo matemático, dados, processamento computacional para apoiar a tomada de decisão, para resolver problemas reais, né? E aí, hoje em dia, está muito na moda, né, falar em data science, e é ótimo, eu acho ótimo falar em data science, que bom que está se popularizando, só que eu vejo que muita gente fala em data science e sequer sabe o que é pesquisa operacional, né? Só que data science e pesquisa operacional são duas faces de uma mesma moeda, uma não faz sentido sem a outra, né? Não adianta eu ter o modelo matemático da pesquisa operacional, vou utilizar, sei lá, o algoritmo de Kruskal, tá bom. Se eu não tiver uma massa de dados para alimentar, para fazer rodar esse modelo matemático, né? Então, a PO sem os dados não serve para nada. E também não adianta eu ter, né, fazer lá uma arquitetura lá de dados, fazer uma raspagem, dados públicos, organizar, estratificar, se eu não tiver um modelo matemático que dê um significado para esses dados, né, que dê forma, né, a esses dados. Então, eu preciso dos modelos da PO para que esses dados sejam processados e eu possa apoiar a tomada de decisão. Então, Data Science e PO andam juntas, né? Uma não faz sentido sem a outra. Bem, aí, fechando, esse livro ele foi escrito logo ao final da Segunda Guerra Mundial, pelo professor Philip Morse. Então, a PO ela ganhou corpo enquanto ciência aplicada a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Não é que ela surgiu na Segunda Guerra Mundial. Nós já tínhamos métodos da PO muito antes da Segunda Guerra, mas foi na Segunda Guerra que ela ganhou força, que ela ganhou, né, corpo de ciência aplicada. E o marco foi justamente a publicação desse livro, Methods of Operation Research, do professor Philip Morse, né, que ele começa, olha que interessante, olha que ele começa falando, me parece agora, né, que o trabalhador, né, quem for trabalhar com pesquisa operacional, não precisa ser um especialista num ramo particular da ciência. Então, quer dizer, qualquer um pode utilizar a pesquisa operacional. Ela é totalmente interdisciplinar. Ela conversa com todas as áreas. Ela conversa com ergonomia, conversa com qualidade, conversa com... Nós tivemos uma live de um psicólogo que utiliza a teoria dos grafos para construtos psicológicos, né? Então, a PO ela é totalmente interdisciplinar, né? Aí diz, ele pode ser um biólogo, um físico, um matemático ou um trabalhador de qualquer outra ciência. Porque o que acontece? As pessoas pensam, né, que o cara, para trabalhar com PO, precisa ser ou engenheiro, ou estatístico, ou matemático, e não é nada disso, né? Olha, um dos pais da PO, né, o Philip Morse, olha o que ele fala, que ele não precisa ser um especialista em nenhuma área particular da ciência, né? Eu sempre cito como exemplo, há muitos anos, quando eu fiz o mestrado em PO, na minha turma, lá na UFRJ, eu tinha uma psicóloga fazendo doutorado em PO e tinha um médico cardiologista fazendo doutorado em PO, né? Médico. E em dezembro do ano passado, né, recente, dezembro de 2020, eu participei de uma banca de doutorado que quem estava defendendo era uma pedagoga, que propôs um modelo matemático para classificar lá as instituições de ensino superior, né? Ela propôs um modelo matemático, um modelo da PO, para fazer esse estudo das instituições, e ela era pedagoga. Então, esse é o nosso lema aqui na Casa da Pesquisa Operacional. A pesquisa operacional é para todo mundo. É para o pedagogo, é para o psicólogo, é para o nutricionista, é para o matemático, enfim, né? É para o médico, é para todo mundo, né? E para
pequenas, médias e grandes empresas, não é só para grandes empresas. Pequenas empresas também podem se beneficiar da PO. Né? Em 2019, eu tive um aluno que eu orientei, o Kaique, que ele utilizou programação linear para otimizar os produtos vendidos numa barraca de feira, lá do tio dele, do conhecido dele. Eu achei isso lindo, né? Eu achei isso sensacional, porque aplicar PO numa multinacional é mole, né? Que ela tem um monte de engenheiros lá trabalhando. Agora, quem é que vai aplicar PO lá na barraquinha lá do seu Zé na feira? Então, eu achei esse TCC dele sensacional, ele tirou 10 e, não à toa, foi publicado no Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional. Né? Foi muito bacana esse trabalho do Kaique. Bem, então é isso. Então, eu gosto de fazer sempre esse introito, porque tem gente que é nova e que nunca escutou falar em PO. Ou já escutou falar, mas, né, ainda não entendeu muito bem o que é pesquisa operacional. Né? Pesquisa operacional é mão na massa. Né? Pesquisa operacional é solução de problema. Né? Discussão teórica, discussão filosófica, não é nada disso. Tá? Então, mais uma vez, professor, obrigado pela sua disponibilidade e a casa é sua. Vamos lá. Obrigado, Marcos, aí pela introdução, por colocar a par da galera aí, o que é a PO, o universo que é a PO, o quanto ela pode ser rica e principalmente aplicável. Isso eu acho que é fundamental, desmistificar as pessoas têm da PO, não, é só modelo matemático, tem que ser gênio, tem que ser o cara de outro mundo. Não, é completamente aplicável, todo mundo pode fazer. Isso que eu acho que é o diferencial que essa comunidade está trazendo. Desmistificar a PO, dizer que ela efetivamente ela pode ser usada e deve ser usada por todos e tem aplicabilidade em todos os segmentos e todos os ramos. Isso eu acho que é fundamental e você está de parabéns de trazer isso para a comunidade científica, para os seus alunos, para todos os alunos que queiram estar participando desse projeto. Eu acho que é muito enriquecedor para todo mundo. Deixa eu carregar aqui a minha apresentação para a gente começar. Está aparecendo? Está aparecendo. Beleza. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer imensamente ao convite do Marcos, a todos os presentes, alguns alunos meus aqui, ex-alunos, também agradecer a presença do ilustre professor Daniel aí, tá? O CEO do CIMEP, que está aqui presente, para falar um pouquinho sobre escrita científica. Tá? A ideia da aula de hoje, ou pelo menos eu vou tentar fazer isso, tá? Eu acho que é desafiador, é falar de escrita científica de um modo simples e didático. Tá? Tentar mostrar que que qualquer trabalho científico não precisa ser aquele cara que tem que ter extremamente letrado, que tem que ler muito, que tem que escrever. É claro que ele tem que ter uma cultura, é importante que ele saiba também colocar no papel, mas muitas das coisas que a gente acaba errando ou se equivocando dentro de um processo é exatamente não enxergar o método. Como é que a gente consegue colocar no papel necessariamente tudo que a gente aprendeu da nossa vida acadêmica, seja através para colocar uma monografia, seja para fazer uma dissertação, um doutorado, um artigo científico. Então, a grande ideia que o Marcos pediu é tentar colocar isso de um modo prático. Tá? E esse vai ser o meu desafio da aula de hoje, fazer com que as pessoas que estejam aqui entendam como funciona um trabalho acadêmico, seja qualquer que seja. É claro que você tem trabalhos maiores, como uma tese, e trabalhos menores, como monografia, mas o princípio é o mesmo, o conceito é o mesmo, o que vai aumentar o tamanho, o volume, o que você vai estar necessariamente colocando no papel. Aqui fiz um resumozinho básico, tá, do meu currículo para me apresentar para as pessoas. Tá? Eu sou doutor em engenharia pela UF, tá? Também fiz um mestrado lá. Estou fazendo MBA lá com o nosso querido amigo Fávero, lá na USP, em São Paulo. Estou sofrendo lá com ele, mas está valendo a pena, tá? Em Data Science. Também sou graduado em Engenharia de Produção, em Química Industrial e também fiz licenciatura, porque eu sempre quis ter essa carreira acadêmica. Tá? Já atuo no CENPES, lá no Centro de Pesquisa da Petrobras, já há 20 anos, estou ficando velhinho já. Já participei de algumas
quantidade de bancas razoáveis, 300 e poucas bancas, mais de uma centena de orientações de alunos, isso contando os formais. Se eu contar os não formais, que eu acabo ajudando nas aulas, eu acho que passa de 400. Hoje eu sou professor da Universidade Veiga de Almeida, também sou coordenador do curso de Engenharia de Produção lá do Campus Barra, então fica o convite aí a todo mundo, quem quiser conhecer o campus da universidade, não agora que estamos com Covid, isolamento, mas está de portas abertas para quem quiser conhecer o campus. Eu também ministro aula na pós-graduação da BBI of Chicago, no curso de Transformação Digital, eu dou um módulo de métricas e indicadores de desempenho e KPI, bem interessante. Aqui eu coloquei algumas disciplinas que eu já ministrei, monografia 1 e 2, logística, PCP, introdução à engenharia, estratégia, organização industrial, projeto, contrato, gestão do capital humano, disciplina de estágio, regulamentação da gestão do petróleo, química do petróleo, qualidade de desenvolvimento do produto, qualidade, segurança, meio ambiente, saúde e controle da qualidade. Tá? Também faço parte do grupo de pesquisa lá da UF, ligado à engenharia civil, junto com o professor Orlando Longo e também o professor Carlos Alberto. Várias publicações, muitas delas em conjunto com o Marcos, tá? Um querido amigo aí que a gente publica bastante coisa junto. E também sou membro de alguns comitês avaliadores. Tá? O próprio SPALM, que se Deus quiser vai voltar no futuro próximo, faço votos. O Congresso Internacional de Administração e também o Journal of Engineering Research Report, que eu também faço parte. E, bom, é um breve resumo ainda para me apresentar para vocês. O que eu vou começar a mostrar agora para vocês é um pouquinho sobre pesquisa científica. A ideia dessa live é mostrar que o que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia tem um método por trás, tem um encadeamento de algumas coisas que é fundamental para que o aluno saiba colocar no papel. Muitos alunos, quando começam a escrever TCC, ou começam a escrever uma dissertação, um artigo, o que eu coloco? Uma estrutura básica é fundamental, mas o que tem que conter dentro dessa estrutura básica? Né? Então, o objetivo que eu quero mostrar hoje, ou tentar mostrar, é que a gente parte de técnicas e métodos, tá? Para uma pesquisa qualitativa ou quantitativa de caráter prático. A ideia da palestra de hoje, da live de hoje, é que vocês possam aplicar isso na carreira acadêmica de vocês. Seja fazendo uma monografia, um artigo, uma dissertação ou uma tese. O conceito é mais ou menos o mesmo de algumas áreas. E por que é importante o trabalho científico? Primeiro, que ele quer demonstrar para a sociedade, o aluno quer demonstrar a capacidade do aluno em relação à matéria do curso que ele aprendeu. Então, alguns procedimentos são fundamentais quando a gente transforma isso para o papel, quando a gente coloca necessariamente isso dentro do papel, que o aluno tem que demonstrar que ele está familiarizado com alguns procedimentos de produção científica, isso é fundamental, que ele entenda que produção científica tem algumas etapas a serem cumpridas, tem alguns ritos, isso é importante que ele entenda isso. É importante que ele entenda sobre o processo metodológico, ou seja, o caminho a ser seguido para a coleta e tratamento de dados. Ele tem que ser capaz de analisar e interpretar esses dados, ou seja, toda essa massa crítica de dados, ele tem que interpretar e colocar isso de modo com aplicabilidade. Ele tem que ser capaz de formular um relatório técnico com todas as suas nuances da ABNT, formatação, e todo mundo quando chega nessa hora é horrível, mas se não tiver formatado, não passa, não é aprovado, não consegue publicar, né? Então tem que ter esse rigor de formatação, isso é importante, o aluno entenda isso, isso também no mercado de trabalho é fundamental, você entregar um bom relatório técnico para o seu chefe, para que sirva de legado para a empresa, é fundamental. E, ao final, você tem que ter um pensamento crítico desenvolvido, você tem que ser capaz de enxergar um problema e pensar numa solução. A produção científica, a gente pode dividir ela em 3 etapas básicas. A primeira é quando a gente coloca a proposta. Deixa eu pegar aqui o laserzinho. No primeiro momento, a gente coloca a proposta, onde você seleciona o seu tema, qual é o seu problema, o que de fato você vai fazer. No segundo momento, a gente coloca o levantamento de dados e começa a desenvolver o trabalho, ou seja, é onde você começa a colocar a mão na massa. E na última etapa é a parte de defesa e apresentação. Ou você vai apresentar para uma banca, ou você vai publicar o seu trabalho. Isso tem que chegar a um momento final. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? Eu acho que dá para ver aqui.
eu coloquei um exemplo de uma monografia, de um artigo científico, de uma tese e uma dissertação. O que vai diferenciar, necessariamente, de um para outro? Tá? O que vai diferenciar é a quantidade que você vai escrever. Dentro de uma monografia, você vai escrever em torno de 50 a 60 páginas de produção líquida. Numa dissertação, 100 e alguma coisa. Uma tese, dependendo do nível de profundidade, mais 200 páginas. Um artigo, você vai fazer 15 páginas. Ele segue um rito um pouco diferente. Mas a estrutura que você vai usar e o conteúdo que você vai usar, a concepção é a mesma. O que vai diferenciar é o tamanho. Então, eu coloquei aqui um exemplo de uma monografia. Tá? Eu coloquei uma estrutura básica de 4 capítulos. Aí pergunta que as pessoas podem estar se fazendo, pô, mas é essa? Tem que ser sempre essa? Qual o rigor? Não. O que eu coloquei é um exemplo de uma estruturação básica de monografia. E toda universidade, ela tem a sua autonomia para poder gerenciar isso e para poder modificar. Eu quero que meu problema seja inserido dentro da introdução. A minha justificativa, eu quero colocar de uma forma que tenha uma página, 2. O meu método é separado. Então, cada universidade ela tem a sua autonomia para você poder mexer isso. Mas esses itens têm que aparecer na sua monografia, tá? Como um todo. Então é importante que a gente entenda cada um deles, e a ideia da live de hoje é tentar explicar isso, todos esses itens, tá? Para que vocês consigam entender o que é que tem que escrever em cada uma dessas partes. Então, essa é uma estrutura básica de uma monografia, que tem o capítulo 1, que é o capítulo introdutório, onde você contextualiza o que você quer fazer, onde você promete. Um capítulo 2, onde você fundamenta, você cria a teoria, no que você vai colocar no papel. O capítulo 3, que parte de um estudo de caso ou um desenvolvimento, onde você está aplicando a sua ferramenta, e o capítulo 4, que é o capítulo de conclusão. Né? Tudo isso está conectado a um pré-texto, capa, contracapa, as listas, e o seu pós-texto, onde você coloca as suas referências bibliográficas, apêndices, anexos. Então, isso aqui é uma estrutura de uma monografia, tá? Simples, tá? Marcar aqui de monografia. Mas só tem essa estrutura? Não. Aqui eu coloquei, por exemplo, uma estrutura de uma dissertação ou uma tese, que a gente pode necessariamente estar usando também. Então, dentro dessa estrutura de uma tese, tá? Qual a diferença de uma dissertação? É a amplitude. Você começa a separar alguns trechos de alguns capítulos para você escrever com mais profundidade. Por exemplo, no capítulo 1, a gente acaba separando a parte de método. O método é mais profundo dentro de uma dissertação. Você precisa aprofundar a sua metodologia, a forma com que você vai obter os resultados, como é que você vai tratar. Uma bibliometria, eu vou ensinar para vocês como é que faz uma bibliometria de modo mais simples, ela também, necessariamente, ela é mais profunda. Você precisa fazer uma varredura maior, com vários conjuntos de palavras-chave, usando vários bancos de dados. O seu capítulo 3, normalmente a gente separa a revisão da literatura, que é uma monografia a gente coloca no 1 e joga para o capítulo 3. E a teoria também, a gente coloca num capítulo mais centralizado. O capítulo 4, normalmente, a gente também começa a explicar o seu estudo de caso, ao desenvolvimento que você está fazendo, a aplicabilidade. Sendo uma tese ou uma dissertação, você já tem que estar imbuído de ineditismo, ou completo, ou parcialmente inédito. Tá? Na tese, isso é praticamente obrigatório, ser parcialmente ou totalmente inédito, e é complicado você colocar isso dentro de uma tese. Uma dissertação não necessariamente precisa ser nesse rigor científico. E você separa um capítulo próprio para discussão dos resultados, é onde você aprofunda uma discussão muito mais elaborativa dos resultados da sua pesquisa. Tá? E o capítulo 6, você coloca as suas considerações finais, você aprofunda. Tá? O que eu fiz aqui do slide anterior? Eu só separei os itens. Vocês podem perceber que está tudo aqui dentro. Quando você tem uma estrutura de uma monografia, uma estrutura de uma tese, uma dissertação. Professor, a minha universidade ela coloca um pouco diferente. Ela pega a discussão dos resultados e quebra em 2 partes. Ela pega o estudo de caso, coloca materiais e está coberto. O que vai diferenciar é exatamente você igual o Lego. Você vai montando as caixinhas e você vai colocando as caixinhas de um lado e para o outro. Mas a estrutura de uma monografia para uma tese é a mesma. Você só modificou as caixinhas e modificou o Lego.
Os itens que você vai ter que elaborar são iguais. É claro que a monografia você faz 50 páginas, uma tese você faz 200. Então, ao invés de você fazer uma monografia, uma introdução de 3 páginas, 2, 3 páginas, você vai fazer uma tese, uma introdução de 4, 5 páginas. Você vai descrever o seu problema numa dissertação, mais ou menos com 2 páginas. Numa tese, você descreve isso com 5, 6 páginas, você aprofunda o seu problema, e às vezes você até dissolta o seu problema e acaba colocando, às vezes, aqui para dentro da metodologia. Então, indifere aonde necessariamente você vai estar necessariamente usando isso. As caixinhas são iguais. O que muda necessariamente é como você vai compor, mas a estrutura é igual. É isso que eu quero tentar mostrar na aula de hoje, que é como você faz. Aqui eu coloquei, por exemplo, uma estrutura de um artigo científico. Eu vou usar aquilo tudo lá, de um modo geral, você vai usar tudo, só que você vai condensar. Se numa tese você escreve 200 páginas, aqui você vai escrever 15 páginas no artigo, você vai escrever 18 páginas. Se for, por exemplo, se vocês quiserem mandar, que ainda dá tempo, aí fazendo o jabá do professor Daniel do CIMAP, ainda está aberta as inscrições. Se vocês olharem lá, são 4.000 palavras para você colocar. 4.000 palavras dá mais ou menos aí 15 a 18 páginas. Então, você precisa de uma estrutura muito mais enxuta. Então, você vai pegar a sua monografia que você já escreveu ou outro trabalho e vai condensar. E aqui eu coloquei uma estrutura básica, e as que estão em negrito são as fundamentais. Mesma coisa. Dentro de um artigo científico, dependendo de onde você publique, tem algumas variações. Mas essa, de fato, tem que constar. Eu preciso de uma introdução dentro do meu artigo científico. Eu preciso mostrar o meu problema que ele está relacionado, e é legal você colocar como objetivo dentro do problema, você introduz, mostra qual é o seu problema e já insere o objetivo. E se você não quer colocar isso, você joga o problema para dentro da introdução. Você vai fazer tudo junto. Uma introdução com problema, com objetivo, com justificativa, tudo misturado. Fundamentação teórica é fundamental. O seu método, lá no slide anterior, você vai colocar aqui para dentro, eu chamei de materiais e métodos. Lá você vai descrever como você vai fazer, qual o caminho, qual a ferramenta que você vai utilizar. Depois você coloca os resultados. O que você encontrou como resultado? Ótimo. Você discute esses resultados. Tem evento que eles colocam os resultados, não fazem isso daqui e coloca aqui dentro. Perfeito, mas você vai ter que fazer isso. Se está separado, se está junto, você também vai ter que fazer de um modo geral. Você tem que concluir e colocar as referências. Então, perceberam que basicamente são caixinhas que você vai movimentando, e dentro dessas caixinhas, você tem que saber necessariamente o que vem escrito, como é que eu coloco isso dentro. É isso que eu vou tentar mostrar. Os elementos pré-textuais que eu comentei, aquela capa, folha de rosto, dedicatória, todo aquele blá 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 que a gente precisa fazer, mas que é rito, está na BNT. A parte pré-textual são os seus capítulos e o pós-textual são as referências, glossários, anexos, por aí vai. Então, para a gente entender necessariamente como é que funciona, tudo parte de um problema. Eu preciso enxergar qual é o problema da minha pesquisa. Se eu não entendo o problema da minha pesquisa, eu provavelmente me falta foco. Então, todo o trabalho acadêmico começa com uma pergunta, com uma indagação, uma inquietação, o que eu quero fazer? Então, nas minhas aulas, eu sempre provoco os alunos nesse sentido. O que é que você quer fazer? Se você não sabe o que quer fazer, provavelmente você não sabe onde você quer chegar. Se você não sabe onde você quer chegar, provavelmente você está perdido. E como é que você quer fazer um trabalho científico se você não sabe qual é a sua resposta? Isso vale para a nossa vida, como engenheiro, ou como qualquer profissão. Problema e solução. E a PO também está aí para isso. Você enxerga o problema, usa a ferramenta mais adequada, e o Marco sempre comenta, para não se apegar com a ferramenta, você tem que se apegar com o problema. Qual o problema, qual é a melhor solução para o meu problema, escolhe um leque de opções e parte para a escrita científica. Então, você entendeu qual é o seu problema? Às vezes, por exemplo, o cara só sabe o método HP. Ok. Então, para quem só tem um martelo, qualquer coisa vira prego. Exatamente. Aplicar o método HP em tudo, você só sabe o HP. Então, daí a importância da gente estar sempre buscando aprender novos métodos, seja em grafos, seja em estatística, seja em programação matemática, ou dentro do próprio apoio multicritério, outros métodos além do HP,
tem a Electro, TopSys, enfim, Prometer. Então, é importante a gente ir aumentando cada vez mais a nossa mala de ferramentas, justamente para que a gente possa aplicar o remédio certo na doença certa, né? Não, com certeza. E quanto mais opções você sabe, melhor profissional você vai ser. Se você sabe usar uma única ferramenta, você fica limitado. Se ela não encaixar, acabou. Então, se eu só uso, por exemplo... Se o meu modelo não aderiu à realidade, a culpa é da realidade. Meu modelo está... exatamente. Eu só tenho medicamento, eu só tenho radioterapia, quimioterapia. O cara está com dor de cabeça, manda ele fazer radioquimioterapia. Ele está com dor na perna, radioterapia. Ele está espirrando, radioterapia. Ele está com Covid, faz quimioterapia. Não pode ser assim, entendeu? Então, quanto mais leque, mais opções você tem, melhor profissional você vai ser, com certeza. Entendeu? Então, você precisa entender qual é o teu problema. Tá? Qual é o problema básico, necessariamente, que você está lidando. Então, entender o problema, você parte para a pesquisa. Qual é a melhor solução? Qual é a solução que resolve o meu problema? Você precisa entender exatamente isso. Eu vou usar o quê? Eu vou usar uma ferramenta como o Lean Manufacturing, vou usar um 5S, vou usar gerenciamento de projeto, vou usar estratégia corporativa, vou usar ciências de dados, BI. Tem que resolver o seu problema na dose certa. Também não é você matar uma mosca com um tiro de bazuca. Você tem que ter essa percepção. Beleza, fez a pesquisa, foi na literatura corrente, entendeu necessariamente como é que funciona, você vai coletar os dados, vai implementar isso e vai gerar o resultado. E o teu resultado é um relatório final. E isso a gente pode chamar de qualquer coisa, monografia, TCC, dissertação, tese, artigo científico, relatório empresarial, qualquer coisa. Então, você vai colocar isso no papel. Então, quais são as etapas que eu preciso necessariamente cumprir? Primeiro, entender o problema. Qual é o seu problema? Ele é viável, tem relevante, ele tem um certo grau de ineditismo, ele é viável de ser executado, ele é oportuno, ele foi colocado de maneira clara, ele representa qual a relação de várias variáveis, quais os assuntos correlatos. Eu vou usar estratégia com PO, eu vou usar PO com qualidade, ou vou usar simplesmente logística. Eu preciso entender por onde que eu estou caminhando. Entendeu bem o seu problema, você tem que pensar na sua resposta, ou o que a gente chama de hipótese. O que você está propondo como solução? Sempre lembrando que a sua hipótese ela é provisória. Hoje pode ser um método aplicável, mas amanhã pode ser que não. Pode ser que amanhã surjam ferramentas melhores, mais eficazes, que essa que você necessariamente colocou no seu trabalho. Então, hoje, a foto que você tirou do problema hoje se resolve com essa ferramenta. Ótimo. Então, essa ferramenta, ela é clara, ela é verificável, eu consigo colocar de modo simples de ser executado, existe técnica disponível e, principalmente, ela é apoiada na literatura. Você está publicando alguma coisa, de qualquer forma, seja através de uma monografia ou de um artigo, tem que ser apoiado na literatura, não pode sair da sua cabeça necessariamente. Então, se você já entendeu como funciona o seu problema, então eu já sei o que eu faço. Se eu sei o que eu faço, eu tenho que entender qual é a ferramenta da engenharia que resolve o meu problema. Qual o tema que ela transita? Então eu posso usar um 5S para resolver um problema, eu posso usar o método simplex, eu posso usar a teoria de Porter, eu posso usar qualquer que seja a minha ferramenta, mapa de fluxo de valor. Então eu entendo necessariamente qual é a solução, baseado no entendimento do meu problema. Perfeito. Você parte para quê? Para uma pesquisa na internet. Então eu coloquei alguns sites, coloquei todos? Óbvio que não. Isso aqui não é uma aula de monografia onde eu tenho um período inteiro para tratar. Então, eu coloquei alguns sites que você pode buscar. Primeiro, simples, acessível a todo mundo, o Google Acadêmico. Entra lá, coloca os seus artigos. Posso usar o Google? Pode, mas o Google é um monte de tralha. Vai trazer propaganda, vai trazer vídeo do YouTube. Usa algo acadêmico. Nós estamos fazendo pesquisa científica. Então, Google Acadêmico. Outra que a gente pode usar, uma base extremamente refinada, Scopus. Nem todo mundo tem acesso. Algumas universidades têm acesso a Scopus, algumas públicas, poucas privadas. A Veiga tem acesso à rede Scopus. Então, assim, use a Scopus, é uma rede mais refinada. Se você tiver professores que publicaram artigo na Scopus, já pode ter certeza que ele já está num patamar mais elevado de publicação de qualidade. Scopus então, realmente só artigo de alto nível.
Exatamente. Então, assim, quer pegar uma fonte mais refinada? Scopus. Tá? Uma fonte aberta. Periódico CAPES é acessível a todo mundo, ela tem a parte aberta e a parte fechada, mas a parte aberta já pega muito artigo científico, pode usar, ela é extremamente ampla. A própria Scopus, na parte paga da CAPES, está lá dentro. Ou seja, se você faz uma busca pela CAPES, você está varrendo as Scopus, tá? Se você está usando a parte restrita, tá? Algumas universidades têm acesso, outras não têm. Tá? A parte restrita da periódico CAPES, todas, de um modo geral, as universidades públicas têm, algumas privadas têm, inclusive a que eu dou aula, que eu coordeno o curso, tem acesso à parte paga do periódico CAPES. Outra base simples que a gente usa, tá? É menor, mas também é muito legal, é a Cielo, a gente pode usar a Cielo. Outras, essa aqui já é também de qualidade, e nem sempre a gente tem acesso ao Web of Science, mas também pode usar o Web of Science. Tá? A Science Direct também pode usar algumas bases. Aí eu coloquei alguns eventos também, que a gente pode utilizar, os anais dos eventos. Óbvio que eu não coloquei todos aqui. Aí, Daniel, Oi? o MEP apareceu logo de cara aí. Os anais Já... do MEP, rapaz. Está fazendo o jabá aqui, do chefe. Então, assim, o anais dos eventos, para você buscar trabalhos de publicação, tá? CIMEP, dentro da BEPRO, você busca o ENEGEP, tá? Você pode buscar o CONEP, vários, o Encontro Mineiro de Engenharia de Produção, então, o EMEPRO, coloquei só alguns exemplos, se for ficar listando aqui, vão ter vários, tá? O SIMPEP, vários que vocês podem estar se utilizando dos anais, o Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, SOBRAPO. Então, são alguns que você pode estar se utilizando para pegar e fazer sua pesquisa. O próprio SPOLM, tá? Que também tem os anais de vários anos anteriores, que você também pode estar se utilizando dentro da sua pesquisa. Tá? Os repositórios das universidades, aqui eu coloquei da UF, coloquei aqui o Panteão do FRJ, coloquei da USP e coloquei da Unicamp. São repositórios eletrônicos que eu posso necessariamente usar. E usem. E se você quer levar o nível, aí você parte para a plataforma Sucupira, que é ligada a CAPES, o QualiCAPES, que também vocês podem usar, e você pega uma fonte muito mais refinada de periódicos, de classificação de periódicos. Pode usar, deve usar. Revistas, eu coloquei coloquei aqui HSM Management, pode usar também, pode usar Harvard Business Review, pode usar, se você quer já levar a sua pesquisa para outro patamar, já dizia um jogador aí, outro patamar, aí você vai na Nature e vai na Science, entendeu? Então, eu só coloquei alguns exemplos, mas basicamente o que eu queria destacar? Pesquisa na internet, em base de dados, seja qual for que você está usando, Scopus, CAPES, você pode usar em eventos, congressos, CIMEP, SIMPEP, ENEGEP, revistas especializadas que você pode estar utilizando e repositórios acadêmicos. Ótimo, então eu já sei aonde eu vou procurar material, não falta fonte. Foi-se o tempo, não tinha acessibilidade, a biblioteca, ficar lá, não tem esse problema mais. É o que eu falo hoje, um bom TCC, uma boa dissertação, uma boa tese, sem pisar numa biblioteca. Sem pisar na biblioteca. Só na internet, só que tem que saber onde vai buscar, né? Exatamente. Jogar no Google vem um monte de lixo, um monte de tralha. Exatamente. Você então, a ideia... Onde buscar, tem que ir lá nas Scopus, tem que ir na Nature, na Science, né? Tem que saber onde buscar, senão não vai pegar lixo. Isso, e quanto mais refinada a sua pesquisa, e melhor vai ficar o seu trabalho. Se você colocar na publicação Harvard, Science, Nature, pegar arquivo da Scopus, seu trabalho vai ficar de alto nível. Vai ficar top. Vai ficar top. Então, é necessariamente você saber por onde você vai procurar. Então, eu listei algumas fontes. Conteúdo básico. Eu vou tomar como base essa estrutura e vou explicar item por item de modo rápido para que vocês entendam. Porque qual é o objetivo da live de hoje? Que vocês saiam daqui sabendo escrever um artigo científico, ou uma dissertação, uma tese, na sua essência básica. Não vou em 40 minutos fazer com que você entenda um período de um ano de um trabalho de como você constrói uma monografia. Mas pelo menos o básico você já vai saber. E é isso que eu vou tentar demonstrar na aula de hoje. Então, se você vai escrever uma introdução, e aí os alunos falam, professor, como é que eu faço introdução? O que é que eu coloco numa introdução?
Eu coloco histórico, coloco definição. O que eu coloco dentro de uma introdução? É o primeiro problema do aluno. O que é que necessariamente eu coloco dentro de uma introdução? Então, já respondo de cara. A sua introdução, quando você acabar de ler a sua introdução, ela tem que responder 4 perguntas básicas. O que eu faço, por que eu faço, como eu faço e aonde eu faço. Se a sua introdução consegue responder isso, a sua introdução está mais ou menos bem encaminhada. E qual é a estrutura básica que eu recomendo de uma introdução? Sempre lembrando, senhores, isso é uma estrutura básica. A universidade de vocês pode dar uma outra mais rebuscada, mas aqui, de tudo que eu já vivenciei, junto com o Marcos, outros professores, milhares de bancas, mais de 300 bancas, a gente consegue ter uma ideia básica do que é importante ter dentro de um trabalho acadêmico. Então, se você vai fazer uma introdução, o que é interessante que tenha? Você abre a sua introdução, que a gente chama de nariz de cera, contextualizando de um modo geral o assunto. Você já não começa já matando, explicando, definindo, colocando dados. Você começa de um modo mais suavizado. Você conduz o leitor para uma parte mais simples. Você escreve 1 ou 2 parágrafos de modo mais simplificado. Depois você mostra que o seu tema ele tem abrangência. O seu tema não é tupiniquim, não é feito só aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. O meu tema, por exemplo, qualidade, ele é feito em todas as partes do planeta. O meu tema é difundido na Europa, nos Estados Unidos, e ele transita no contexto globalizado. Eu tenho publicações aqui e eu tenho publicações fora, então eu dou abrangência ao meu tema. No terceiro momento, na terceira parte da sua introdução, você mostra que você tem maturidade no seu tema. Seu tema começou quando? Anos 2000, anos 99, eu venho lá desde a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial a ser desenvolvido. Então, você mostra que seu tema está maduro. Depois, você define. Se você está mostrando para o leitor, e esse é o primeiro contato que o leitor está tendo com o teu trabalho, então você está começando a criar um relacionamento com o teu leitor. Então, você define, você nivela conhecimento. Ele sabe o que é PO, ele sabe o que é o sistema Lean Manufacturing, ele sabe o que é estratégia corporativa, você vai lá e define para ele. Depois você mostra a que é que você veio, o teu trabalho tem qual ferramenta, qual método de solução que suporta ele, que conduz o trabalho. Você faz o que da qualidade? Usa a ferramenta tal. Você faz o que de PO? Eu vou usar análise multicritério, eu vou usar o método HP, eu vou usar o método elétrica, beleza. Então, é esse método que vai nortear o teu trabalho acadêmico. Depois você coloca quais são os principais benefícios do seu tema, o que seu tema agrega de valor, de um modo mais simplificado. E o que é que você quer mostrar ao final da sua monografia, da sua tese, do seu artigo científico. Então, você cria uma estrutura básica que aqui vai diferenciar o tamanho. Eu posso fazer 3 páginas numa monografia, eu posso fazer 10 páginas numa tese. Aí é você que vai determinar o que tem de cada um desses conhecimentos. Então, se vocês, de um modo geral, conseguirem abordar todos esses itens dentro de uma introdução, tem uma cronologia, eu sugiro que faça de cima para baixo. Mas, pelo menos, o primeiro item e o último item, esses têm que ser fixados. Você abre de um modo suavizado e finaliza com seu foco. O meio você pode dar uma mexida. Então, se você conseguiu colocar essa estrutura, você conseguiu responder essas 4 perguntas. O que eu faço, por quê, como e onde. Isso você consegue responder. Ótimo. Então, já sei fazer uma introdução. Perfeito. Problema. Será que eu sei consigo modelar um problema? O que eu preciso colocar dentro do meu problema da minha pesquisa? Se há um problema, você precisa contextualizá-lo. Então, descreve o problema. Onde acontece o problema? O problema acontece na sua empresa, no seu setor, é um problema sistemático, é um problema que está acontecendo em que nicho de mercado? Você vai lá e conta um pouquinho da historinha do teu problema. É na minha empresa, no setor específico, o que está acontecendo? Se tem um problema, você tem uma relação de causa e efeito. Qual é essa relação de causa e efeito do seu problema? O que está acontecendo? Está quebrando, está falhando, está sendo improdutivo, está tendo desperdício? Quais são os impactos, os principais impactados? Ou seja, quais são os impactos internos, quais são os setores da minha empresa, do meu negócio que está sendo afetado internamente e fora? Eu afeto o meu cliente, afeto o meu fornecedor, afeto a sociedade. Será que meu tema, por exemplo, traz um impacto ambiental? E se o seu problema ele é real, qual o nível de gravidade? Você precisa atuar agora, semana que vem ou ano que vem? Qual o nível de urgência da sua intervenção?
Se o seu problema é real, suporte ele com fatos e dados. Ele existe, então comprove ele, vai em loco, colete dados, coloca um gráfico, eu estou perdendo cliente, coloca lá um gráfico de perda de clientes. Ah, se você está suportando um problema mais genérico, eu quero falar sobre modelo de negócios. Então, você vai mostrar a taxa de mortalidade das empresas que depois de 4, 5 anos de abrir, elas começam a necessariamente perder o negócio, falir ou fechar. Então, você quer mostrar o quanto um plano de negócio, um modelo de negócio é importante. Feito isso, eu traço a minha pergunta básica. O que eu quero fazer? E qual é a minha suposição, a minha resposta? Então, eu já consegui fazer uma introdução de qualidade e já consegui fazer um problema de qualidade. Qual o tamanho? Depende do que você está colocando. Se é um artigo, uma tese ou uma monografia. Você vai escrever de 2 a 3 páginas ou 10 páginas. Mas você já sabe uma estrutura básica do que eu coloco no meu problema. Como é que eu traço o objetivo? Por que eu risquei o intermediário? Que as pessoas confundem o que é objetivo, geral e específico. Geral é pontual, é preciso, ele tem que ter no máximo 2 verbos no infinitivo. Qual é a sua declaração de propósitos que você quer entregar? Você quer mudar o mundo? Você quer implementar? Você quer descrever? Você quer mostrar? Você quer o quê? Então é cirúrgico. É isso que eu quero ao final do meu trabalho. Eu quero chegar lá. E o específico é produto esperado. São entregas parciais. As minhas entregas que são pontuadas e mensuradas. O que eu entrego? Pode colocar 4, 5 tópicos, começando também com o verbo no infinitivo. O que necessariamente eu entrego? E o que os alunos confundem? Objetivo intermediário. O objetivo intermediário é meio. Tem monografia, tem trabalho acadêmico que pede, outros não, mas no geral a gente não costuma pedir. É meio. Eu vou aplicar um questionário para entender se os meus funcionários da minha empresa estão felizes. Perfeito. O questionário é meio. Você quer avaliar clima organizacional. Você quer saber se eles enxergam a liderança, se eles enxergam necessariamente como é que está a comunicação na sua empresa. Então, o que você quer é saber se eles estão felizes, se a liderança realmente atua, você quer ter o feedback. Só que o questionário é meio que você está utilizando. É igual você aplicar o método SAPEVO. O método, de um modo geral, é meio, a ferramenta que você está usando. O que você quer lá no final é ordenar, colocar prioridade. Você quer ordenar e priorizar. É isso que ela vai te colocar. A ferramenta é como você faz. Para os meus alunos, ele fala assim, objetivo geral, aplicar o método SAPEVO para selecionar uma empilhadeira. Eu falo, não, você não quer aplicar o método SAPEVO. SAPEVO é meio. Né? O seu problema é selecionar uma empilhadeira. Sim. Problema, né? Se você vai usar o SAPEVO, o HP, o TOPS, já é outra história, né? Mas o seu problema é escolher a empilhadeira, né? Exatamente. Eu quero saber qual é a melhor. Qual é o melhor produto, qual é o melhor equipamento. Aplicar as 5 forças de porta e tal. Não, você não quer aplicar as 5 forças de porta. Você quer traçar uma estratégia para a tua empresa. E Sim. a força de porta vai ser um meio. Sim, e às vezes os alunos confundem isso. Por isso eu sempre faço questão de colocar que o objetivo intermediário é meio, é o que te leva à sua finalidade. O que te faz conduzir, meio, ótimo, mas o que você quer no final? Eu quero critério de escolha, eu quero escolher dentre alternativas. Então é isso que você quer chegar. Beleza? Então, se a gente entendeu introdução, problema, entendeu o objetivo, justificativa é relevância. Por que o teu trabalho é importante? A quem é que ele agrega conhecimento? A quem é que ele agrega benefício? E o que eu coloco dentro de uma justificativa? Você começa, dando a importância de um modo geral, e você define 4 pontos-chave dentro de uma justificativa. O teu trabalho acadêmico, aí você esquece do seu tema, esquece da sua ferramenta. Você não está falando bem da ferramenta. Eu estou usando o Prometeu porque... Não, o teu trabalho acadêmico, o que você está fazendo, a sua pesquisa, o que ela agrega para a empresa? Você está melhorando o desperdício? Você está aumentando você está maximizando o processo? Você está aumentando a lucratividade? O que você deixa no universo corporativo? Ótimo. O que você agrega de valor para a sociedade? O que você dá para o seu cliente de um modo geral? Ou, de outro modo, será que eu estou minimizando o impacto ambiental?
Imagina que eu estou usando métodos de remediação para diminuir o impacto ambiental de petróleo no mar. Tá? Eu vou, de acordo com o que cai, eu vou usar uma técnica adequada de remediação. Eu posso usar um produto químico, posso usar remediação mecânica, eu posso usar o quê? Então, olha o nível de impacto que você está dizendo para a sociedade, para o meio ambiente. No teu trabalho acadêmico, você está propondo alguma coisa. O que você deixa de legado para a comunidade científica? Você vai publicar um artigo, está trazendo à luz da comunidade científica um novo método? O que você agrega de valor para eles? E por que é importante para você? O que você ganha? Notoriedade, ascensão profissional, conhecimento? O que você ganha com isso? Ou seja, a justificativa é benefício. Você tem que explicar por que o teu trabalho é importante. Aqui é convencimento. Você vai convencer o leitor de que o teu trabalho é importante. Delimitação do estudo, é o outro item que a gente aborda. Delimitação é restrição. O teu trabalho não pode ser infinito. Ele tem que ter uma delimitação espacial e temporal. Você precisa mostrar para o leitor quais são os termos principais da sua pesquisa. Eu vou avaliar o que é felicidade. O que é felicidade? Felicidade para quem? Por que a pessoa é feliz? Eu vou usar a teoria de Maslow falando sobre felicidade, das necessidades mais fisiológicas para as afinidades que eu preciso ter mais de grande porte. Perfeito? Então, aqui você para as arestas. Aqui você não pode deixar sua pesquisa ampla demais. Eu vou falar sobre logística. O que é de logística? Você vai falar de modal, você vai falar necessariamente de processamento de pedido, você vai falar de armazenagem, você vai falar de quê dentro da sua pesquisa? Então, aqui você coloca o que fica fora e o que fica dentro. Então, isso aqui serve para amarrar o seu objetivo. Eu faço isso e somente isso. Eu estou usando um método MASP da qualidade. Você implementa o MASP ou você para só numa proposta de solução? Perfeito. Então, a delimitação é onde você restringe o seu trabalho acadêmico. E aqui é onde mora o grande desespero das pessoas. Metodologia da pesquisa científica ou metodologia científica. Método. Eu vou ter que colocar aqui uma figurinha para tentar explicar isso de modo simples. Eu sempre parto de um problema. Se eu tenho explicação, eu tenho trabalho. Eu já tenho explicação, eu vou lá, coleto e apresento. Acabou. Se você está fazendo uma investigação científica, você está buscando uma explicação. Então, você coleta as informações do teu problema, procura o conhecimento e pensa numa solução. Se essa solução é satisfatória, perfeito. Você vai lá e prova essa solução. Se essa solução é inútil, você volta na trocação de ideias, obtém uma nova solução e prova essa solução. Se ela está ok, beleza. Eu avalio e apresento o meu trabalho. Essa solução resolve o meu problema. Se eu tinha um problema, eu estou buscando um remédio, o remédio necessariamente cura o paciente? Cura. Ou cura parcialmente. Agora, se você usa o remédio e não cura seu paciente, você volta lá para o início, porque você não resolveu o seu problema básico. Eu vou dar água para o meu paciente, ele vai melhorar? Não vai. Então, você tem que buscar outras soluções. Então, aqui eu usei uma estrutura básica, e para isso eu usei a autora Vergara, que eu acho bem interessante, que ela discrimina método com algumas etapas. O que eu estou tentando mostrar para vocês, de um modo geral, que escrever é caminho, é método, é etapas. Então, quando eu falo de método, eu falo de pesquisa científica. Qual o tipo de pesquisa que eu estou usando? Eu quero, ao longo do meu trabalho, explorar um tema, descrever, explicar, aplicar, intervir ou fazer uma coisa mais metodológica. Então, você tem que deixar claro o que você quer ao final do seu trabalho científico. Você vai descrever um tema, você quer deixar uma proposta de aplicação, ou você vai intervir no loco e vai mudar a realidade da empresa. Você mostra qual é a finalidade do seu trabalho. E para chegar lá, qual é o meio que você usa? Você vai fazer uma pesquisa de campo, vai para um laboratório, você pega o documento da empresa, faz uma leitura da bibliografia, você promove experimento, você fala sobre algo que já aconteceu, você usa uma pesquisa onde você participa, você é produto do meio, você usa uma pesquisa que tem correlacionada, senso comum, ou você faz um estudo de caso clássico. Então, quando você traça o seu método, você já define qual é a sua finalidade básica e qual o meio que você faz. Feito isso,
eu defino universo e amostra. Qual é o meu universo macro? Eu estou falando do mercado automobilístico. Você pega uma empresa, e dentro desse universo, qual é o tipo de amostra que você tem? Qual é a escolha que você fez? Imagina que você está no ambiente de produção e você escolheu um produto. Eu vou usar esse produto para fazer minha pesquisa. Por que você tirou essa amostra? Você definiu que o teu universo é o seu processo produtivo. Essa amostra eu peguei porque ela mais quebra. Então, você está usando um critério probabilístico, um critério estatístico. Você fez um Pareto e descobriu que aquele produto é o que mais quebra. Então, você tem uma explicação lógica e científica para poder escolhê-lo. Ou não. Você escolheu aleatoriamente ou por acessibilidade. Era mais fácil falar do setor porque é o setor que eu trabalho. A academia valida isso. O que você precisa ter em mente é que para você colocar uma definição de universo e amostra, você precisa enxergar que ela vai se dar de que forma? Ela é uma escolha que envolve uma probabilidade, uma estatística, ou ela é uma escolha mais eventual por acessibilidade? Quem são as pessoas que trabalham com você, que você conseguiu conversar, chefe, supervisor, que passaram as informações? Como é que você coletou os dados? Você foi em campo, aplicou um questionário? Qual foi o período que você necessariamente fez a coleta de dados? Você conversou com 1, 10, 15 ou 20 pessoas? Seu questionário era estruturado, semi-estruturado? Você pegou seus dados de um software, de um banco de dados? Como é que você coleta esses dados? Se você coleta esses dados, você trata esses dados. Como é que você trata esses dados? De uma forma quantitativa ou de um modo mais qualitativo? Você precisa discriminar isso. E quais são as limitações que tem o seu método? O meu método, eu usei, por exemplo, um software free. E certos experimentos eu não consigo usar. Uma limitação que eu tenho no meu método, que é de estudo de caso, eu não posso falar o nome da empresa. Eu tenho confidencialidade da informação. Como é que você faz um estudo de caso e você não coloca o nome da empresa? Você limita o seu método. Você teve toda a acessibilidade a todos os setores? Você vai falar de estratégia corporativa, você não conversa com um alto escalão na sua empresa. Você vai conversar com o pessoal mais operacional. Então, você discrimina o seu método em etapas. Então, qual é a ideia aqui? É mostrar que para eu criar o meu método científico, eu preciso de etapas a serem seguidas, com tudo que eu estou demonstrando até agora. Então, você diz qual é o tipo de pesquisa que você faz com relação a fins e meios, define o universo amostra, quais são as pessoas que passaram informação para você, como que você coletou os dados, como que você tratou e quais são as limitações do seu método científico. Revisão da literatura é diferente de fundamentação teórica. Revisão da literatura é quando você traça um paralelo dentro de um contexto histórico. Você traça uma linha temporal. Aqui eu fiz um desenho bem simples. Se você for falar de um determinado tema, você tem que primeiro mostrar o passado. O meu tema começou aonde? E qual vai ser o seu recorte? Você vai começar lá no Egito Antigo ou 1000 anos antes de Cristo? É você que vai determinar dentro de um recorte. Mas você precisa mostrar aonde começou. Imagina que eu estou falando de qualidade. A qualidade tem 4 eras clássicas. Eu vou falar de inspeção, controle estatístico da qualidade, qualidade total e qualidade a nível estratégico. Cada uma tem as suas eras. E eu vou trazer qualidades lá desde Faggenbaum, Crosby, Juran, Demme, até os dias atuais, onde eu falo mais de Palladini, Vicente Falcone. Se eu estou contando uma história do meu tema, eu preciso mostrar quais são as referências no assunto, porque esses caras, esses papas, vão servir lá na parte que eu falar de teoria. E quais são os fatos que marcaram a contextualização? Guerra, globalização. Eu vou conectar a primeira revolução industrial, da máquina a vapor. Eu vou conectar a segunda revolução industrial, onde a gente teve produção em massa, linha de produção, eletricidade, conecto a terceira revolução industrial, conectada à área de computação, e na quarta, onde eu tenho inteligência artificial, integração entre ambientes físico e cibernético. Então, você vai contar uma história do seu tema, quanto ele evoluiu ao longo de uma linha temporal. Você já mais ou menos construiu a sua revisão da literatura. Quais são as pontes, quais são as lacunas necessariamente que o meu tema veio resolvendo ao longo da história? Geralmente o método ele vem para responder o anterior, ou para melhorar o anterior. Como é que foi essa evolução do seu tema?
tá? E do método, da ferramenta que você está usando. Você já construiu uma revisão da literatura. Como é que se dá a sua bibliometria, uma análise bibliométrica, tá? Eu vou usar aqui a CAPES, tá? Eu poderia usar a Scopus, que é até mais fácil de fazer, mas ela é restrita a algumas pessoas, então a CAPES é aberta, todo mundo pode fazer. Você entra lá na CAPES, tá? Só digitar o endereço da CAPES, tá? Periódico CAPES, tá? Mais à frente, lá em cima eu mostrei o endereço. Você vai clicar aqui na tela principal, em busca avançada, clica em busca avançada e aqui você coloca o seu tema, tá? Coloquei aqui Project Management, tá? Aqui está um pulo do gato, quando você coloca exato, você está buscando exatamente a palavra Project Management. Se você tirar e colocar o contém, você vai buscar o somatório das duas palavras, o Project, tá? E mais o Management, ligado ao PMBOK, então você busca 3 palavras isoladas, só que, por exemplo, projeto, tem um monte de coisa que se chama projeto. Administração, gerenciamento, tem um monte de coisa. Então, ele vai buscar, se você colocar aberto, vai dar quase 1 milhão de trabalhos. Você delimita um espaço temporal, 30 anos, 40 anos, aí você que vai delimitar isso. Ele vai te dar a quantidade de publicações, e você pega essa quantidade de publicações dentro do site e coloca isso de forma gráfica. Então, você usa o conjunto de palavras, necessariamente a língua inglesa. Português aqui, você vai buscar pouquíssimas fontes, não funciona no ramo de publicação, tá? A língua portuguesa, infelizmente, tem que ser tudo em inglês. Você vai delimitar a quantidade de anos e você vai fazer alguns gráficos, tá? Ranking de periódico, ranking de autores, divisão por tópicos e outros de países. E como é que fica essa estrutura? Você coloca no seu trabalho, o meu tema, ele começou basicamente nos anos de 2010 para cá e evoluiu. O ranking dos principais autores são esses daqui. Os temas, meu tema, ele transita por essas áreas de conhecimento. Eu posso fazer um gráfico de pizza ou posso fazer um gráfico de barras. Depende de como você quer fazer. E então, aí, você já fez uma análise? tem 2 dicas muito interessantes. Uma delas é que, se você fizer essa pesquisa lá na Scopus, lá mesmo ela já te dá todos esses gráficos, né? Sim. Você coloca lá as palavras, né, ele já te dá o gráfico por publicações por ano, por autor, por país, já te dá tudo estratificado, já tudo prontinho, mas isso lá na base Scopus, né? Sim. E outra ferramenta... uma mão na roda. Outra ferramenta interessante para quem não conhece é o VOS Viewer, que a gente tem utilizado bastante também. O Pablo está até aí presente. O Pablo ele já Opa. para a gente lá no INE, e eu gravei e está disponível na Casa da Pesquisa Operacional. E aí ele também mostra os lugares, os países, o mapa de calor, de como é que o assunto está sendo falado. O VOS Viewer é matar uma formiga com uma bazuca, cara. A parada é surreal, né? Muito bom também para fazer essa análise. Não, perfeito. Mas a ideia é exatamente essa, mostrar para o leitor que o teu trabalho, de um modo geral, tem relevância. Como é que ele evoluiu? Ele está subindo, está descendo? Quais são os principais autores que você está usando que ele vai nortear para você mesmo? Quando você começar a escrever a teoria, são esses caras que você vai olhar. Esse cara aqui escreveu tantos artigos por ano, então são esses que você necessariamente que você vai usar. Então, uma boa análise bibliométrica eleva o padrão do teu trabalho de uma forma absurda, entendeu? Não você citar o artigo do Zé Mané ali da padaria. Não, exatamente. Você tem que citar quem são as referências. Né? Estrutura do trabalho é uma coisa bem simples, tá? Que é basicamente você vai resumir os seus capítulos. Isso pode escrever em forma de tópicos, em forma de texto livre. Você pode colocar um quadro, uma tabela. Já vi gente colocar isso em termos de figura ou um parágrafo contínuo, tanto faz. Você vai colocar a sua estrutura de parágrafo. O capítulo 1 fala sobre isso, o capítulo 2 fala sobre aquilo, o 3 fala sobre aquilo. Como se fosse um grande resumão que antecede os capítulos anteriores. Então, é um rito, mas precisa ser feito. O que eu expliquei aqui para vocês correndo bem rápido? O capítulo 1 inteiro que você vai migrar de um lado para o outro. O que a gente faz agora? A famosa fundamentação teórica, teoria.
Eu preciso teorizar o meu trabalho, que vai suportar exatamente a minha aplicação da minha ferramenta. Então, uma boa teoria, ela serve para que você consiga tratar o seu tema, e responder o seu problema. Você tem que fazer uma análise, da literatura publicada, e isso vai dar sustentação para o seu desenvolvimento. Você pode usar e deve usar autores consagrados, então você mostra que isso tem maturidade, que o cara escreveu, mas você também tem que ir no estudo da arte. Você misturar o antigo com o novo. Por quê? Se você só usa o antigo, você está dizendo que o meu tema foi escrito nos anos 80, nos anos 90. Eu vou usar o Balance Scorecard, onde o Kaplan fez lá em Harvard no início dos anos 90. Perfeito. Se usa essa ferramenta até hoje, então, para isso, você pega um autor novo. Se até hoje a gente usa o BSC, a estrutura do BSC, eu tenho um paralelo entre antigo e novo. O cara que criou, eu dou mérito a ele, é ele que fez, mas se usa até hoje. Então, você vai usar o antigo e o novo. Como é que vai ser essa proporção? Depende muito de como você está conectado ao seu programa. Tem programa que você pede para usar só os 5 últimos anos, tem programa que não tem essa restrição. Mas o que é importante traz o Papa, traz o cara que criou, dá crédito a esse cara, mas mostra dentro de temas atuais. E temas atuais não é 2006, é 2019, 20, 21. Últimos 5 anos. Eu falo para os meus alunos os últimos 5 anos. Mostra que o teu tema tem abrangência. 2020, Exatamente. Mostra que o teu tema ele começou lá atrás, mas ele tem necessariamente validade científica até hoje. Até hoje as pessoas estão comentando, estão falando sobre ele. Isso mostra que ele é pertinente. Você vai falar de lógica fuzzy, por exemplo. Você tem que ir lá em 1965, quando o Lotfi Zadeh lançou o artigo Fuzzy Sets. Foi o primeiro artigo, 1965. Você tem que citar ele, não tem para onde correr. Sim. Vai usar o método TOPSIS. Você tem que ir lá no artigo de 1981, citar o artigo lá do autor do TOPSIS, e por aí vai. Sim, você tem que ir no cara. Vou falar. Depois que você citou lá a origem do assunto, aí você vem para os últimos 5 anos e fala, olha, ele apareceu lá, na lógica fuzzy, apareceu lá em 65, mas até hoje está bombando. Olha aqui a quantidade de publicações, as aplicações dos últimos 5 anos. Sim, mas a ideia é exatamente essa. Mostrar que você reconhece que ele tem um contexto histórico, que ele tem o seu fundador, dá crédito ao cara que criou, mas mostra que ele vem sendo conduzido até os dias atuais. É a mesma coisa que você citou. Eu vou falar de as forças de Porter. Como é que você fala de Porter se você não foi no Porter, não foi na obra do cara? Não faz sentido. Não faz sentido você não ir no cara. Mas você tem que falar depois que isso se repercutiu. Até hoje se fala sobre a teoria dele. Uma coisa que eu chamo bastante atenção, é que eu coloquei cuidado, o aluno tem que saber a diferença entre citação direta, indireta e citação da citação. Porque isso aqui insere plágio. E plágio não adianta, vai marcar a tua vida. Tu vai se formar e você necessariamente vai passar 1, 2, 10 anos e se por acaso descobrirem, vai voltar para você. E a gente já viu inúmeras pessoas que tiveram problema com isso. O ministro que já caiu, a diretora do CAPES recentemente está com problema na dissertação dela com relação a isso. Então não adianta. Me formei, publiquei, acabou. Acabou nada. Teu nome está registrado lá. A sua monografia que está no repositório da universidade. Então, tome cuidado com a citação. Fez, dá crédito a quem é de direito. Simples. Você citou, não tem problema de plágio. O problema é você se apoderar de alguma coisa que você não fez. Isso é crime. Então, cuidado com citação. Lembre das aulas de citação. E uma sugestão que eu dou para os alunos é relacionar como é que eu estruturo uma fundamentação teórica, quais são os tópicos que eu preciso fazer isso. Por exemplo, sugiro fazer um mapa mental, ou cognitivo, ou mapa conceitual. Imagine que eu quero falar sobre o PMBOK. Perfeito. Então, eu vou falar das 10 áreas de conhecimento, de gerenciamento de projeto, integração, escopo, tempo, custo, qualidade, RH, comunicações, risco e partes interessadas. Então, o meu capítulo, ele vai ter esse tema base e esses temas correlatos. Já sei o que eu estou falando, já sei minha estrutura básica que eu vou seguir. Então, o que eu fiz aqui dentro de um mapa conceitual?
eu mais ou menos discriminei quais são as etapas que eu preciso escrever na minha fundamentação teórica. Preciso falar de custo? Preciso. Preciso falar de qualidade? Preciso. Preciso falar de risco? Então, isso já dá uma dimensão, como é que eu descrevo cada uma das minhas etapas na minha fundamentação teórica. Preciso colocar isso no meu trabalho acadêmico? Depende. Se você quiser colocar para ficar charmoso, ótimo, mas não necessariamente você precisa. Mas é bom fazer um rascunho para você não se perder. Como é que estão interligados os temas? Você não pode falar de checklist, por exemplo, dentro de uma estrutura de tempo. Fica meio irreal. Você não pode falar de contrato se você está falando necessariamente, por exemplo, em partes interessadas. Então, você tem que ter uma estrutura lógica. Então, para isso, o mapa mental serve. E qualquer tema eu posso associar. Ali eu peguei o PMBOK, que eu peguei acidente de trabalho. Eu discrimino em risco, prevenção, tipo de acidente, causa. E aqui eu vou desmembrando a minha fundamentação teórica sobre itens que são importantes para eu falar. Mas só cuidado, o seu mapa mental, o mapa cognitivo, não pode virar um negócio astronômico também assim. Você pega uma estrutura que não tem fim, você vai perder 1 mês, 2 meses falando sobre isso, e isso vai virar um livro. Não é um livro, fundamentação teórica para nortear o leitor. Imagine que quem está lendo não tem pleno domínio do que você está falando, então você norteia ele. Então também não é para fazer demais. E filé mignon de todo o trabalho científico. O teu estudo de caso, a tua aplicação, o seu desenvolvimento, a forma com que você quer falar. Eu quebrei 4 partes. Eu chamei de uma parte 0, que é importante, mas não necessariamente é fundamental. E isso traz uma visibilidade para o teu trabalho que é assim, muito grande, e é bom que faça, mas se não quiser fazer, não tem problema. Lembre-se que você, no primeiro capítulo, você prometeu tudo, no segundo, você teorizou, fez uma imersão no passado. Mas como é que está o teu mercado hoje? Eu estou falando, por exemplo, da indústria automobilística. Ela tem projeção de crescimento? Eu estou falando do segmento de petróleo, está fadado ao fracasso com novas fontes de energia. Eu estou falando de veículo na parte de prestação de serviço, vou falar de Uber e está fadado ao fracasso com veículo autônomo. Então, o teu problema está inserido dentro de que mercado? E como é que está o mercado hoje? Como é que a fatia? É monopólio, oligopólio? Você tem ampla concorrência? Então, você mostra para o leitor que o seu tema, dentro de uma atualidade, ele tem uma perspectiva e uma projeção futura de crescimento, declínio. Isso dá robustez ao teu problema. Então esse problema que eu estou resolvendo, dentro de uma análise mercadológica, ele é significativo, eu contribuo de um modo geral. Então, quando você parte para uma estruturação de um caso, é legal você mostrar o caso a nível mais amplo. E depois você começa a descer. O seu caso é o quê? É dentro de um chão de fábrica, de uma empresa, de um produto, qual segmento? Você começa a explicar a origem do seu caso lá na sua empresa ou na lojinha, na padaria do seu Manuel, é dentro da Marinha, é dentro de um centro de pesquisa, aonde está contextualizado o meu problema, o meu caso. Se eu tenho um caso de um modo mais amplo, eu tenho um processo. Qual é o processo? É o processo de fabricação de quê? Eu estou na controladoria, eu estou na finanças, eu estou no marketing, eu estou na produção, eu estou na logística. O que eu estou fazendo de fato como estudo de caso? Se eu entendo que eu tenho um problema, e lá no início do problema, naquele capítulo 1, você mais ou menos comentou, aqui você vai aprofundar o seu problema, você traz fatos e dados e destrincha o seu problema, mostra tudo o que está acontecendo. Critica, está quebrando, está explodindo, ninguém faz nada, está caótico. E depois, obviamente, como qualquer pesquisa científica, você coloca a solução. Então, de um modo geral, o que a gente fez? E essa estrutura que eu estou mostrando para vocês dentro de um estudo de caso, ela mostra o quanto você vai afunilando o seu problema. A ideia aqui é de um funil mesmo. Opa, deixa eu pegar a canetinha. É funil. Você está afunilando. Você começa falando de mercado, depois você fala da tua empresa, se for o caso, do seu caso específico, depois você fala do teu processo, depois você bate no processo, fala mal e depois você resolve o teu caso. Qual é a ferramenta que você está usando? Você fez uma análise de alternativas, colocou os critérios e, ao final, você está colocando a sua proposta de solução.
E a gente parte para o quê? Para o abraço, para a comemoração e parte para a conclusão. Conclusão, primeiro, ele é um resumo interpretativo. Tá? Tudo que você fez tem que estar na sua conclusão, de um modo geral. Nada novo tem que ser apresentado. Não deve ser apresentado ou discutido novos elementos. Vou botar tabela aqui? Não. Vou colocar gráfica aqui? Não. Tá? Você vai discutir o que você fez. Se você não fez, você não discute. Você fez uma análise financeira no seu trabalho acadêmico? Não. Você vai discutir aqui? Não vai. Você tratou de todas as áreas da sua empresa? Não. Especificamente, eu só falei da linha de produção. Perfeito. Você vai discutir as outras áreas, contabilidade, marketing? Não. Você não fez um trabalho. Só comenta o que você fez. Tá? E uma grande dica para quem vai escrever uma consideração final ou uma conclusão. Volta nos objetivos. O que eu prometi? Eu prometi isso. Quantos objetivos específicos eu fiz? X, Y, Z, fiz 5. Comenta eles aqui. O primeiro objetivo prometia isso. Foi feito dessa forma, desse jeito, os resultados foram mais ou menos esses. Resultados que você já mostrou no seu capítulo de caso. Você só está comentando. É mais do mesmo? Uma dica de ouro, cara. Uma dica de ouro. Na conclusão, você voltar lá nos objetivos específicos e ir comentando um a um. Quer dizer, você realmente está entregando aquilo que você prometeu lá no início. Sim, com certeza. É a cereja do bolo. Quando você faz um trabalho científico, o que é importante no trabalho? Pergunta e resposta. Pergunta, você mostrou lá no problema. Qual é a resposta? Tá aqui a resposta. Entendeu? O cara vai ler a sua conclusão, ele fez os objetivos, ele cumpriu, chegou ao resultado final, é aplicável, é recomendável, toca o projeto. Perfeito. Imagina você está levando isso para uma alta gerência. Está aqui a conclusão. Faça, implemente, conduza, distribua. Então, você está chegando a uma conclusão final. Então, volta nos seus objetivos e comenta todos eles. E para você fechar com chave de ouro, todo o trabalho tem lacuna. Você fez tudo que você gostaria? Provavelmente não. Algumas coisas fugiram ao teu escopo, até porque você restringiu na sua delimitação. Isso eu não faço porque eu não tive acesso. Isso eu não fiz porque não estava no meu escopo. Então, aqui você fala, o que ficou fora serve como trabalho futuro. E o que você fez, você enxergou alguma coisa que poderia evoluir, às vezes não estava nem no seu escopo, mas quando você fez de fato, fala assim, eu enxerguei uma coisa bem interessante aqui. Se ele misturar essa ferramenta com essa ferramenta, dá um trabalho legal. Deixa como oportunidade futura. Mostra que você é generoso à comunidade científica e você está agregando valor, deixando alguma coisa para alguém. Tá? Então, é interessante, é elegante você demonstrar, eu fiz isso, as minhas restrições foram essas, ok. Quem quiser continuar, continue com esse caminho. Você dá dica de continuação para o trabalho acadêmico. Tá? Você encerrou seu trabalho científico? De modo geral, encerrou. O que a gente faz para encerrar de vez? Faz o resumo. Tá? Aí, pegando o gancho, há uma live que o Marcos fez, até coloquei o nomezinho dele aqui, como de direito, tem que colocar. Tá? Como é que a gente faz um bom resumo? Tá? Analisando também, eu preciso voltar a entregar o meu resumo. Eu vou lá e faço um resumo de 150 a 500 palavras, tá? Se for um resumo de um trabalho acadêmico, dissertação, monografia ou tese. Se for um artigo científico é menor, ele vai mais ou menos em torno de 50 a 150. Então, você abre o seu resumo com uma breve introdução simples. Depois que você falar de uma breve introdução, você mostra qual é o teu problema. O que você perseguia necessariamente no teu trabalho? Qual era o teu problema-chave? E para resolver esse problema, você prometia ou fez o quê? Qual era o método que você utilizou, a ferramenta? Então, você introduz, você coloca o seu problema, coloca a sua solução, e depois, necessariamente, você mostra o resultado. Resumo é resumo. Resumo é começo, meio e fim. Então, você mostra o resultado que você encontrou, esse era melhor, esse era pior, a ferramenta resolveu, a performance atingida foi de X%. E, por último, você coloca as suas contribuições. O que eu deixo como legado para esse trabalho acadêmico? Ele serve a quem? Ele serve para outras empresas que queiram também ir nessa linha de pesquisa? Perfeito, fez um bom resumo. Uma dica muito legal que eu peguei lá no ITA, Engraçado que, caramba, assim,
a gente vai vivendo as coisas, o tempo vai passando, né? E aí você fala assim, por que isso não me foi... Por que uma coisa tão simples não me foi falado há mais tempo? Quer dizer, eu estava no ITA fazendo um pós-doutorado, aí a professora Carmen, que foi a minha supervisora lá, né? Falou assim, não, resumo é a regra dos 3 P's, né? Purpose, Procedures e Principal Finds. Se tiver esses 3, você fez um bom resumo. Eu falei, pior que é isso mesmo, né? Quer dizer, purpose é o propósito, para quem está escrevendo um trabalho, né? Depois, procedures. Quais foram os procedimentos? Que método você usou? Né? Qual foi o passo a passo? Né? E principal finds, quer dizer, quais foram os achados? Você resolveu o problema? Não resolveu? Né? Acha que vai resolver? Qual foi a contribuição? Né? Então, é a regra de ouro para escrever um resumo. É a regra dos 3 P's. Né? Purpose, Procedures e Principal Finds. Não tem erro. Eu falei, caramba, eu tinha que estar fazendo um pós-doutorado para aprender isso. Sim. Mas podia ter aprendido lá na graduação. Né? E é o que a gente está ensinando hoje para as pessoas. É o que a gente está ensinando hoje, exatamente. A dica que a gente demorou trocentos anos para aprender, a gente está ensinando. Está ensinando um macete para a galera. Tem problema, tem método e tem resultado, o teu problema está direito. Tá? O resto, você colocou aqui uma introduçãozinha para ficar bonito e uma contribuição geral para dar aquela encorpada. Mas a alma são esses 3. Esses 3, isso. Purpose, Procedures e Principal Finds. É isso aí. E para fechar, título. Título é chamariz. Todo mundo lê um trabalho científico pelo título. Primeira coisa que ele faz, pega o título tá legal, perfeito, ele vai ler o resumo. Lê o resumo, ele vai ler o trabalho científico. Ninguém começa lendo um trabalho científico para depois ler o resumo e o título. Então, o título é chamariz. É o que vai definir necessariamente, tá? Se o leitor vai ler ou não vai ler. Então, ali é aquele outdoor que você precisa colocar. E o título ele precisa também ter, tá? Necessariamente, o que é que você está fazendo? Qual é o teu problema? Eu estou falando sobre um estudo de caso para melhoria de um processo organizacional. Perfeito. Tá? E qual método você vai usar necessariamente para melhorar a sua estrutura organizacional ou para melhorar o seu processo? Eu estou usando o mapa de fluxo de valor. Perfeito. Dentro de que recorte espaço-temporal? Isso acontece hoje, já aconteceu, é amanhã, é um caso local no Rio de Janeiro, é um caso internacional. Então, se você coloca no teu título, tá? 2 linhas, 3 linhas de título, não se acanhe. Tem gente que quer fazer aquele título bonito, impactante, coloca 3 palavras. Não é isso, entendeu? O título tem que mostrar ao que você veio. Então, o título 2, 3 linhas é razoável. Você coloca lá um estudo sobre o planejamento estratégico aplicado ao segmento XYZ com base na ferramenta Balance Scorecard, tá? Aplicada a uma empresa de pequeno porte no Rio de Janeiro. Você mostrou o problema de negócio, usou uma ferramenta BSC e disse que era uma empresa de pequeno porte no Rio de Janeiro. Então, você tem um título ali, cravado, as pessoas vão pegar, sabem o que vocês estão fazendo, já pegou um resumo bem elaborado, efetivamente, e vai querer ler o seu trabalho. O que eu fiz? Tem muito professor que não gosta de título longo. Eu já vi alguns. Está muito longo esse título. Né? Eu, assim, para mim, faz todo sentido isso que você falou. Né? Eu tenho que dizer qual é o problema, qual é o método e aonde o problema está acontecendo. Sim. Então, redução do desperdício, né? Aplicação das ferramentas da qualidade para a redução de desperdícios numa fábrica de calçados. Falou tudo, né? Você sabe o que você está lendo, você sabe o que você está comprando. Você não precisa ser necessariamente nessa ordem, né? Posso falar, são das ferramentas da qualidade, eu estou dizendo método. Né? Para a redução de desperdícios, eu estou dizendo o problema. Fábrica de calçados, eu estou dizendo ali o recorte, o contexto onde o problema está acontecendo. Né? Ou numa fábrica de calçados no município de Duque de Caxias. Ok. Né? Então, para mim, esse título faz todo sentido. Né? Agora, tem professor que não gosta, que corta. Está muito longo o título desse artigo. Aí vai de gosto também, né?
Eu prefiro pegar um título e saber o que eu estou levando. Também. Se não é tipo, eu vou pegar, vou ter que ler o resumo para entender o que o cara está falando. Não, se não tem a ver com o que eu quero, eu já corto. Uma Tipo, tem tempo. aplicação da ferramenta da qualidade. Aí tu, peraí. Qual ferramenta? Na China, no Brasil, qual ferramenta? Qual é o problema? Sim. O título não falou nada. Aí você está pegando o Kanban e o cara está falando de 5S. Para que eu vou ler um artigo de 5S? Não faz sentido, entendeu? Naquele momento. Então, o que eu fiz? Eu basicamente destrinchei 4 capítulos de qualquer trabalho científico e é só você agora montar o Lego. Se você vai escrever 50 páginas ou você vai escrever 200 ou 500 páginas. Aqui são algumas referências que eu usei de um modo geral. Então, o que eu queria mostrar, e a ideia desse título, era desmistificando a escrita científica. O que teve de iluminação, o cara tem que saber escrever? Não, método. Eu mostrei uma estrutura básica que ele pode usar necessariamente dentro de qualquer aplicação científica. Ele pode necessariamente pode usar isso para qualquer coisa. E foi exatamente o que eu quis mostrar aqui. Quando eu volto nesse slide aqui, eu não descrevi isso dentro de uma monografia. Não quero fazer uma monografia, quero fazer uma dissertação. É só você montar o Lego e escrever mais ou menos o que eu fiz. Eu quero montar um artigo científico. É só mais ou menos pegar essas coisas e colocar na quantidade de páginas que você deseja colocar. Então, assim, a ideia da live de hoje era ser rápida, ser objetivo, ser focada, deixar necessariamente o legado, tipo assim, cara, não sei escrever, não sei por onde eu começo, o que eu faço, como eu faço. Começa fazendo assim, que necessariamente você não vai se perder e vai ter um desenvolvimento bem interessante do trabalho. Por exemplo, em um artigo, né? O interessante é que vocês percebam que não é uma mera liturgia, existe uma lógica nesse passo a passo, né? Sim. Vamos dar o exemplo que eu falei, né? A aplicação das ferramentas da qualidade para reduzir o desperdício de uma fábrica de calçados. Um exemplo. Então, primeiro você vai fazer uma introdução. Então, sim. O que o professor Fabrício falou, você vai falar, né, no varejo, na produção de calçados no Brasil, no quanto gera de emprego, blá, 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 inicial, uma página. Né? Quer dizer, a introdução é um esquenta, você está esquentando o leitor, está preparando ele para ele receber, para ele entender o problema. Né? Então, você está contextualizando ele. Aí, depois que você fez a introdução, você joga o problema. Olha, eu tenho um problema que tem uma fábrica de calçados em Caxias, que está com muito desperdício, 30% de desperdício, isso pode melhorar, não sei o quê. Você ainda não apresenta a solução, você só diz o problema. Sim. Isso está muito grande. Né? E aí você explica por que o desperdício está grande e por que isso é um problema. Né? Aí, como você não sabe a solução, não sabe como resolver esse problema, você vai buscar apoio na literatura. Né? Deixa eu pesquisar como é que as pessoas resolvem essa questão do desperdício. Aí vem a fundamentação teórica. Né? Então, você vai buscar na literatura como é que as pessoas estão resolvendo essa questão do desperdício. E aí você acha lá as ferramentas da qualidade. Opa, descobri, né? Descobri aqui que tem lá as 7 ferramentas da qualidade que eu posso utilizar para reduzir o desperdício. Então, aí você faz a sua fundamentação teórica. Foi lá que você achou a forma de possivelmente resolver o seu problema. Né? E aí você vai fazer o quê? Você vai aplicar o método, né? Materiais e métodos. Né? Aí você vai explicar quais foram as ferramentas que você vai usar, né? Como é que elas podem resolver, pode usar as 7 ferramentas, ou usar só 5, ou usar algumas, enfim. Você vai explicar o método que você vai fazer Pareto, Ishikawa, né? Você vai explicar ali os métodos que você vai aplicar o método, né? Os métodos que você acha que vai resolver o seu problema. Né? Aí você vai chegar no resultado. Bem, aplicou o método vai te levar para o resultado. E aí, reduziu o desperdício? Reduziu em 17%. Ok, esse é um resultado. Mas depois você tem que discutir
Pô, esse resultado, 17% de redução de desperdício, foi um bom resultado? Poderia ser melhor? Por que não foi melhor? Né? Então, aí você discute o resultado e aí conclui o assunto. Então, você vê que não é uma decoreba, né? Existe um encadeamento lógico aí de ideias, né? Exatamente. Tem toda a lógica. É isso que a gente queria mostrar hoje, desmistificar. Eu preciso ser um cara que precisa fazer 10 anos de pesquisa. Não, se você tem uma boa ideia, tem um bom problema, conduziu um trabalho, usou ferramenta, teorizou, foi bem orientado, colocar no papel não é um bicho de 7 cabeças. Tem uma estrutura básica, tem mais ou menos o norte, a gente fez questão exatamente dessa live para mostrar qual é o norte. Como é que eu faço? Todo mundo, não sei fazer introdução, agora você sabe fazer uma introdução. Como é que eu descrevo um problema? Agora você aprendeu a descrever um problema. Como é que eu teorizo? Aprendeu a teorizar. Como é que eu desenvolvo um método? Aprenderam como é que faz um método? Como é que eu coloco o resultado? Como é que eu descrevo um estudo de caso na sua essência? Mesma coisa. Como é que eu discuto e concluo qualquer tipo de resultado? Então, a ideia era necessariamente da live de hoje mostrar isso, desmistificar isso. Tá? E eu mostrei que tanto faz se você escreve uma monografia ou uma tese, a estrutura de um modo geral é igual. Se o cara vai puxar uma perninha para um lado, perninha para o outro, se ele, na hora de discutir o resultado, ele discute o resultado em 2, 3 capítulos, se na hora que ele vai necessariamente fazer a fundamentação teórica, ele coloca a fundamentação teórica em 2, 3 capítulos, ele separa a revisão de literatura para um lado, para o outro, tanto faz, você só vai pegar o Lego e fazer. Se ele vai usar uma análise bibliométrica, ele vai usar uma ferramenta mais sofisticada como uma análise Prisma, que ele vai fazer uma filtragem mais elaborativa, você sabe a fundamentação de uma bibliometria. É você fazer um apanhado de periódicos, fazer uma filtragem para que ele te gere um resultado. Quais são os autores, quais são as áreas, quais são as principais publicações, você vai necessariamente entender isso. Então, a ideia era nesse sentido, tentar desmistificar e mostrar necessariamente que não é algo real e que a gente pode aplicar perfeitamente no nosso dia a dia. Entendeu? Então, mais ou menos era isso, acho que já está avançado da hora, falei para caramba, e queria agradecer imensamente a oportunidade aí, do Marcos. Só o filé mignon, pessoal. É só checklist do sucesso, né, mestre? Checklist do sucesso. Checklist do sucesso, né? Checklist do sucesso. Eu sou suspeito a falar, né? Suspeito a falar, mas... Essa é checklist do sucesso, é isso aí mesmo. Receita de bolo. Segue que vai sair um bom trabalho acadêmico, seja qualquer que for. Tem outro lado também, né, Pablo? Às vezes o cara está fazendo alguma coisa errada e fala, você está seguindo o passo a passo para dar merda. Que passo? Tem todos os ingredientes para dar errado. Essas coisas não acontecem não, mestre. Essas coisas não acontecem não. O checklist do sucesso tem um passo a passo para dar merda. Mas, assim, tô aproveitando, eu segui esse passo a passo, né? Quando eu estudei com o professor Fabrício, fiz o TCC, né? E tem até que agradecer 10 vezes, porque deu tudo certo num momento que a gente estava migrando da pandemia. Ninguém sabia o que ia acontecer e tudo mais. Eu falei, caraca, cara, tipo, logo na minha vez, né? E aí, não, segue aqui, confia que vai dar certo. Falei, vou seguir, né? Não sou bobo, vou seguir. E, assim, ficou uma forma de escrever simples. Não ficou carregada nem nada. Fui seguindo ali, preenchendo os passo a passos. E quando eu vi, eu estava adiantado no TCC. E eu falei, agora, cadê o mistério que existia, né? Para você escrever um grande texto e tudo mais. E deu tudo certo. Então, segui os passo a passo, né? É segredo do sucesso. Não tem nem muito o que falar. É o que o professor Fabrício falou, né? Na verdade, o que foi falado aqui é o compilado de 20 anos de experiência, né? Então, quer dizer, né? Que nem o exemplo que eu dei lá no ITA, né? Você vê, eu fui ouvir agora nessa tal regra dos 3 P's para escrever o resumo. Fui ouvir agora, ano passado, né? Há 20 anos que eu escrevo artigo, dissertação, TCC, só fiquei sabendo agora. Né? E vocês estão podendo saber, né, na graduação, no mestrado, e assim todas as outras informações que o professor Fabrício falou, é a mesma coisa, né? Ele não aprendeu, pegou o livro da VH e leu lá e está tudo lá. Não está. Né?
Isso é fruto da experiência de anos, na orientação de centenas de trabalhos que ele já orientou, que ele já participou de bancas, né? É isso. Né? Eu acho que conhecimento tem que ser compartilhado, e se a gente tem um pouco mais de experiência, teve esse privilégio de conseguir adquirir isso, acho que a gente tem que compartilhar. E compartilhando a gente aprende cada vez mais. Eu tenho que deixar todo mundo quebrar a cabeça igual a gente quebrou. Não. Se eu posso dar o caminho das pedras, se eu posso facilitar a vida das pessoas, por que não? Eu acho que isso é a ideia do grande educador, é transmitir conhecimento. Se eu tive que participar de 400 bancas para poder entender que eu resumindo é fácil, e tem um método, tem um caminho crítico que você tem que seguir e vai chegar ao sucesso, então vamos compartilhar. Então a ideia é exatamente essa, é disseminar conhecimento e informação. Esse que eu quero cada vez mais, que vocês tenham facilidade e cheguem mais longe aonde eu cheguei. A minha maior gratificação que eu mostro para os meus alunos é que eles sejam melhores do que eu. Tá? Se você chegar à presidência da República, o céu é o limite. Se vocês forem melhores do que eu fico feliz. Pós-doc em Harvard, beleza, show. Cara, eu vou ficar muito feliz. Muito orgulhoso, né? Não, Harvard não, que os últimos casos de Harvard estão, né? Os últimos casos, né? O selo Harvard de qualidade, os últimos que nós tivemos, não foram bons, né? Vamos botar Stanford. O cara foi fazer, virou professor de Stanford. Pô, MIT, aí. Maravilhoso, maravilhoso. É isso que a gente quer, pô. Entendeu? Os nossos alunos são melhores do que a gente, pô. Sim, a gente já está no declínio, na curva lá de crescimento, na curva do ciclo de vida do produto, a gente está caindo para o declínio. A gente já quer se aposentar. A gente já está na descendente, já passou. Exatamente. Vocês que estão no crescimento, entendeu? A gente já passou pelo apogeu e estamos em franco declínio. Que isso. É isso mesmo. Bem, alguém tem mais alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Podemos encerrar? Está tudo bem? Bem, então, professor... Mestre, só agradecendo ao professor, que foi dicas sensacionais, vai ajudar bastante a gente a produzir alguns artigos que a gente está em mente já está pesquisando, já está buscando para publicar, inclusive o Pablo, a gente tem conversado bastante sobre isso. E o senhor, professor, foi alguém hoje que investiu o tempo do senhor para passar isso para a gente, que foi tudo isso que o senhor aprendeu em mais de 20 anos de cadeira, já de estudo, já de ensino, o senhor reduziu isso tudo, e a gente não precisaria passar tanto tempo para aprender esses detalhes que o senhor já passou. A gente agradece muito ao senhor. E a minha dúvida é se existe a possibilidade de distribuir, né, passar essa apresentação depois, para a gente poder ficar martelando nela algumas vezes, porque a gente vai precisar bastante. Eu botei até o selinho da casa operacional nela. Eu percebi, ficou muito top. Para o Marcos colocar no site dele, colocar no repositório, entendeu? Pode gravar, tem problema nenhum, tá? E disponibilizo para vocês. Conhecimento é para ser compartilhado, tá? Sem problema nenhum. E fica o convite extensivo a todo mundo. Quem quiser conhecer a universidade, eu sou coordenador, tá? Tem algumas novidades bem legais, eu e o Marco a gente não pode contar, mas tem uma novidade muito legal para o ano de 2022, vocês vão se surpreender, o que a gente vai fazer em 2022, tá? E vai ser algo bem legal, a gente teve uma resposta hoje, tá? De algo que a gente estava já namorando desde o tempo do Senai CETICT, desde 2016. Põe spoiler aí, ó. Não pode dar spoiler, não. A gente vai conseguir concretizar em parceria aí, tá? Eu, o Marcos, o professor Daniel, que também estava aí, então a gente vai estar alinhando, está tudo bem encaminhado, mas entendeu? Ainda vão ter cenas dos próximos capítulos, mas vai ser algo bem legal, entendeu? Tá bom. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Essa sexta-feira, minha balada da metodologia científica, né? Então... Balada de São Jorge. Balada da casa do P.O. Aqui estava rolando os fogos. Eu não sei se alguém escutou, mas fiz fogos aqui. Entendeu? Aqui também tá. Hoje está sinistro. Mais uma vez, muito obrigado aí pela presença de todos e principalmente o professor Fabrício, que nos brindou aí com essa noite sensacional. Tá? Obrigado aí, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, Obrigado, tchau. hein? Seja bem-vindo. Boa noite, tchau.